Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos numa, quinta-feira já, passando muito rápida a semana, dia 19 de dezembro. Nós estamos numa quinta-feira e o programa de hoje vai ser um programa especial. Douglas, por que um programa especial? Nós vamos entrevistar, vamos conversar e o telespectador vai poder fazer perguntas pelo 3041-6777 para o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Muitos temas serão debatidos no programa de hoje. O mais importante é que, ao receber um chefe do executivo, a população possa tirar as suas dúvidas. O que eu mais escuto, às vezes, são, diria, críticas. São perguntas ásperas sobre vários aspectos. Num certo ponto, eu vejo isso como positivo, porque a população existem ferramentas para poder participar de uma discussão na sua cidade, coisa que antigamente você ficava sabendo quando já estava decidido. Mas, ao mesmo tempo, é importante que haja a compreensão daquilo que está sendo cobrado, daquilo que está sendo falado. Nós estamos num século XXI, onde a informação nós temos em excesso, em quantidade, e essa informação tem que saber ser bem interpretada pela população. Por exemplo, vamos conversar com o prefeito Paulo Alexandre para que ele possa falar a respeito das OS. O que as OS podem melhorar o atendimento na cidade de Santos para os munícipes? Por que a preocupação de alguns servidores com relação ao gerenciamento de OS em determinadas áreas, como, por exemplo, a saúde? Vamos conversar com o prefeito Paulo Alexandre, saber, vai ser renovado o contrato com a empresa de ônibus ou uma nova licitação vai ser colocada em público, em curso, para que outras empresas possam participar e, de repente, uma nova empresa possa cuidar do transporte da nossa cidade. E com relação ao IPTU, esse aumento de 12% significa que no final de 2014 nós teremos um novo aumento ou é só o índice da inflação? E vamos também conversar com o prefeito Paulo Alexandre com relação ao VLT. Estivemos recebendo essa semana o promotor de Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente da URI e falou a respeito do traçado do VLT. E essa nova notícia que o túnel ligando Santos ao Guarujá poderá ser contemplado com casas populares para aquelas pessoas que queiram continuar no bairro. Lógico, esses são alguns dos temas importantes, além das perguntas pelo 3041-6777. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, tudo bem, prefeito? Prazer em recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Sente aqui, prefeito, vamos conversar com os nossos telespectadores. Já acabei fazendo uma pequena abertura de alguns dos temas que o prefeito vai conversar com os nossos telespectadores. Prefeito, eu acho que o mais importante é a nova notícia que nós acabamos de ler no Jornal A Tribuna a respeito de que o túnel ligando Santos ao Guarujá poderá ser contemplado de casas populares. Esse projeto, ele acaba dando uma resposta para a população do Macuco que, de forma alguma, uma parcela significativa da população não quer sair do seu bairro. Essa foi uma alternativa para amenizar um pouco os ânimos dos moradores? Sem dúvida, um bom dia aos telespectadores que estão nos acompanhando em casa e dizer que, desde o início, nós sempre mantivemos a postura de negociar com o Estado para que fosse reduzido o impacto nos bairros em função dessa obra. Primeiro, a alternativa do projeto, estudamos uma alternativa em relação à primeira proposta apresentada pelo Estado. Essa alternativa reduziu e muito o impacto no bairro, o número de desapropriações. E agora evoluímos para uma solução habitacional, para uma alternativa habitacional que está sendo finalizada no próprio bairro, de maneira que as pessoas que eventualmente sejam afetadas por conta da obra possam fazer opção por mudar para um lugar novo, para um apartamento, para um conjunto habitacional no próprio bairro. A gente sabe da história, dos vínculos que existem no bairro, de muitos famílias anos portuárias. De convivência. Então, é um bairro extremamente tradicional da nossa cidade e é muito importante que, além dessa alternativa habitacional, um outro objetivo da Prefeitura é promover uma requalificação no bairro, aproveitar esse momento da obra para que o bairro possa receber novas áreas de lazer, áreas para a prática esportiva, que é uma necessidade para os jovens, para as crianças que vivem nesses bairros da cidade. Então, nós estamos estudando todos esses temas junto ao governo do Estado,
O governador Geraldo Alckmin tem demonstrado toda a disposição de aceitar essas sugestões, de incorporar essas sugestões ao projeto. E eu não tenho dúvida que, após a conclusão desse projeto, o bairro do Macuco será um bairro ainda melhor para se viver dentro da cidade de Santos. Prefeito, são muitos temas, eu vou procurar pelo menos elencá-los, em sua maioria, através da participação também do telespectador no 3041-6777. Dos temas atuais, a gente não pode fugir das OS. A Câmara de Santos teve uma sessão suspensa na última sexta-feira e nessa semana, praticamente a última semana, com sessões extraordinárias. E a gente ouve de tudo, a população ouve demais e acaba reproduzindo sem procurar o inteiro conhecimento daquilo que está sendo apresentado. Eu, lógico, tenho alguns exemplos de OS que estão dando mais do que bom resultado, está atendendo a população, mas eu quero ouvir do senhor, que é prefeito, a respeito das organizações sociais. Primeira pergunta, qual o medo do servidor em protestar e não querer que a prefeitura formalize parcerias com as OS, prefeito? Olha, Douglas, é importante colocar que um tema como esse tem que ser discutido com muita responsabilidade. E o que a gente observa é a desinformação, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas acabam estimulando a desinformação, fatos contraditórios e, na maioria das vezes, infelizmente, por motivação política. As OS, as organizações sociais, têm vários bons exemplos, né, no Brasil inteiro. O senhor pode citar alguns deles? Olha, na área da cultura, por exemplo, a melhor orquestra sinfônica do Brasil é a OSESP, Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é gerida por uma OS. Aqui mesmo, não precisamos ir muito longe, em Santos, o Museu do Café, a Bolsa Oficial do Café é gerida por uma OS, né? Quem não vai na Bolsa ali tomar o seu cafezinho, ver aquele equipamento turístico com muita qualidade, bem mantido, bem cuidado. Também, prefeito. O AME também é um equipamento de saúde importante. Aliás, no SUS, por exemplo, Sistema Único de Saúde, o hospital mais bem avaliado do Brasil, não é de São Paulo, então do Brasil, que é o ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo, ele é gerido por uma organização social. O Albert Einstein, que é o melhor hospital do Brasil particular, também tem OS que fazem a gestão de equipamentos públicos que são importantes. Então, a OS, é importante destacar isso, ela vem dentro de um objetivo da prefeitura, que é melhorar a qualidade do serviço público. Acho que você, que está em casa nos acompanhando, que usa o serviço público, quer e deseja e merece um serviço público de mais qualidade. E a OS vem para trabalhar junto com o servidor público. É importante destacar isso, respondendo à sua pergunta. O servidor público não tem nenhum tipo de prejuízo. O servidor público não será demitido, ele não será exonerado, ele poderá trabalhar junto com as organizações sociais, quando for o caso, compartilhar sem perder vantagem. Ele poderá ser melhor remunerado também? Além de ser melhor remunerado, Douglas, as organizações sociais, um dos pré-requisitos para que elas possam atuar é que elas tenham alto nível de especialização, estejam qualificadas para atuar nas suas áreas. Isso quer dizer que o servidor que atuar junto com as OS também vai aprender, também vai se qualificar e vai poder prestar um serviço público com melhor qualidade. Esse é um exemplo bem sucedido de gestão em diversas esferas de governo. O governo federal utiliza OS, o governo estadual, são partidos diferentes. Vários governos, o governo de Pernambuco, todos os candidatos, por exemplo, a presidente da República, representam governos que utilizam organizações sociais. E o que nos espanta é que muitas vezes a oposição, muitas vezes as pessoas que têm a visão do quanto pior, melhor, né? Isso não pode acontecer. Se pode, em cidades que são administradas por partidos de oposição, por que nós temos que privar a população santista de serviços de melhor qualidade? Será que a oposição não quer que a cidade cresça, que a cidade avança, que o cidadão tenha um serviço de mais qualidade? Então nós não podemos politizar um debate que deve ser técnico, que deve ser administrativo e que deve ser feito com muita responsabilidade. A Prefeitura terá todo o critério, aliás, a Câmara, ao aprovar esse projeto, na discussão, no debate e com as emendas que foram apresentadas, aprimorou o projeto. O projeto, ele saiu melhor do que ele entrou na Câmara Municipal. Instrumentos de controle mais rígidos, acompanhamento, relatórios trimestrais, Poder Legislativo fiscalizando, e nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e mais do que isso, o bom senso e a responsabilidade da administração do governo de Santos, que vai ter todo o critério para selecionar os melhores exemplos, para que Santos possa evoluir em serviços públicos que são essenciais para a população. O trabalho do servidor público é essencial, fundamental, imprescindível, e ele será
mais valorizado, Douglas, porque com as organizações sociais, os servidores terão mais um instrumento para prestar o seu serviço com qualidade. Prefeito, eu fiz questão de já começar com esse assunto que polemizou muito essa semana e a semana anterior, e que é interessante, já na terça-feira, numa sessão extraordinária, as galerias estavam totalmente vazias. Será que na Câmara não existe outros assuntos, importância para a cidade ou é só as OS? Então a gente não tem observado essa grande movimentação depois da aprovação das OS, só para citar uma característica para o telespectador. Agora existe uma outra análise e aí eu deposito ao senhor uma grande responsabilidade. O senhor foi eleito no primeiro turno, o senhor tem a maioria na Câmara, o senhor é um político jovem que tem uma ascensão pela frente. Eu acredito que o senhor não queira enviar ou criar um projeto para a cidade que vá trazer prejuízos para o município, onde o senhor tem a sua família, como, por exemplo, o saudoso Paulo Gomes Barbosa tem uma história nessa cidade. Então, eu creio que o senhor tem essa responsabilidade e sabe aquilo que está fazendo para melhorar a cidade de Santos. Né? Com certeza, Douglas. Essa é uma evolução, é importante compreender que toda Santos hoje passa por um momento de transformação, né? Em várias áreas. Nós temos obras estruturantes, por exemplo, projetos estruturantes que estão sendo discutidos, dialogados há décadas na cidade, que nós assumimos o compromisso, durante o período eleitoral, de retirar do papel, de colocar em prática. E esse foi um ano muito positivo nesse sentido. Muitas vezes, eu digo sempre isso, que nas ruas, durante o período eleitoral, a gente apresentava as propostas, as ideias, e quando a gente entrava em temas, por exemplo, como o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, as pessoas diziam, olha, Paulo, você vai receber o meu voto de confiança, mas não fale nesse projeto, porque esse projeto não vai sair. Isso não vai acontecer. E as coisas estão, de fato, e é natural que a população tenha essa descrença, é importante dizer isso, porque são anos e anos a fio ouvindo a mesma história. Vai sair, vai acontecer, e os projetos sempre ficam no papel. Esse ano, nós iniciamos as obras do VLT, uma boa parceria com o governo do Estado de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin. Dia 29 de maio, as obras foram iniciadas. Um outro projeto, na Zona Noroeste, a questão das obras para combate dos alagamentos, das enchentes que são recorrentes nessa região. Também é uma demanda, uma necessidade de mais de 30, 40 anos daquela comunidade. A entrada da cidade. Primeira fase de obra já começou, obra se desenvolvendo. Conseguimos recursos para as obras da entrada da cidade, para a implantação do sistema de teleféricos, obras que devem começar em 2015, obras importantes para a nossa cidade. E é natural que esse momento de transformação e de mudança no campo de obras, na área de gestão, possa gerar uma apreensão e uma expectativa, porque é o novo, e o novo gera isso. Agora, eu não tenho dúvida de quando essas obras forem entregues, quando os resultados forem de fato sentidos pela população no seu dia a dia, isso vai mudar a vida das pessoas e vai mudar para melhor. É um processo, como todo processo, exige essa compreensão, mas eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho correto, no caminho certo, para que Santos possa avançar com essas obras estruturantes, com serviços públicos de melhor qualidade, com uma gestão que busca eficiência, que prime por resultado, metas claras. É isso que a população deseja e é isso que nós estamos fazendo. Essa transformação que nós iniciamos nesse primeiro ano de governo e que os resultados serão sentidos no decorrer dos próximos anos. Agora, prefeito, como a gente pode compartilhar esse otimismo quando tem um aumento de 12% do IPTU que a população ainda não digeriu? Né? E a população está um pouco tranquila. Agora, quando receber o carnê, vai ser meio complicado. 12%, ou seja, 6% da inflação e mais 6% de aumento. Queria que o senhor explicasse também esse aumento do IPTU. O senhor já teve a oportunidade de explicar aqui, mas fazendo parte de um balanço desse ano da sua administração. Acho muito importante a gente ter a possibilidade de explicar com clareza e com transparência. Importante dizer que nós estamos viabilizando um conjunto de obras na cidade que jamais visto nos últimos 50 anos. Nós estamos falando de Túnel Santos Guarujá, VLT, a entrada da cidade, o programa de macrodrenagem da Zona Noroeste. São obras que somam mais de 8 bilhões de reais. E muitas dessas obras exigem que a Prefeitura possa tomar financiamento, que a Prefeitura possa buscar recursos do governo federal através dos bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. A entrada da cidade, por exemplo, que você fez referência. Nós obtivemos um financiamento de 290 milhões de reais. E para que a Prefeitura possa obter esse financiamento,
exige que a gente tenha uma contrapartida. uma contrapartida. Nesse caso, de 21 milhões de reais dos cofres. Além de pagar o financiamento, ter a contrapartida para fazer o aporte. Se não tem esse dinheiro, Se não tem o dinheiro, o empréstimo não vem, a obra não sai. Zona Noroeste. Nós começamos a primeira fase do programa de macrodrenagem para eliminar as enchentes e alagamentos. É um grande exemplo. Nesse primeiro ano de governo, essa primeira fase está custando 137 milhões e meio de reais. A Prefeitura obteve um financiamento de 70 milhões no Banco Mundial, que nós vamos pagar em condições vantajosas. Mas é necessário que a Prefeitura invista 67 milhões e meio de recursos próprios. Isso acontece em todos os municípios? Em todos os municípios, Santos tem capacidade de endividamento e também a necessidade de oferecer essa contrapartida. E se a gente não tiver fontes alternativas de recurso para viabilizar essas contrapartidas, essas obras não saem, essas obras não acontecem. Então, é por isso que nós tomamos a medida com muito bom senso, com muita racionalidade, com muito equilíbrio. Aliás, ao contrário de outras cidades, como São Paulo, que estão tendo o aumento questionado, um aumento de mais de 50%, gatilho automático, aumentos sucessivos para os próximos anos, para 2014, para 2015, Isso. 2016, Santos teve uma postura equilibrada e aplicou um reajuste durante esse ano e só para esse ano é importante colocar isso justamente para que o município tenha a condição de obter todos esses recursos e realizar essas obras que são importantes. E isso tudo não está viabilizado apenas com o IPTU. Isso é importante, um outro ponto, Douglas. A receita, esse aumento de IPTU de 12%, deve dar um retorno para os cofres públicos na ordem de 30 milhões de reais. Eu estou dizendo para você aqui que apenas uma obra, que é a obra da Zona Noroeste, a primeira fase vai consumir de recursos dos cofres municipais 67 milhões e meio de reais. A entrada da cidade, mais 21. Enfim, a gente tem mais de 200 milhões de reais de contrapartida nos próximos anos para pagar. E nós fomos buscar recursos a fundo perdido. Esse ano a administração pública de Santos, o governo de Santos, fez parcerias com o governo federal, fez parcerias com o governo estadual, fez parcerias com organismos internacionais, obtendo recursos do Banco Mundial. Fomos a Brasília, São Paulo, fizemos uma verdadeira peregrinação pelas esferas de governo em busca de recursos. E esse trabalho foi muito bem sucedido. E é isso, esse caminho que foi pavimentado durante esse ano, é que vai garantir nos próximos anos a realização de obras importantes. Assim como a população, eu também estou cansado de ver muitas obras serem discutidas, serem pensadas, serem projetadas e continuarem no papel. Nosso compromisso é que todo o centavo arrecadado pela Prefeitura de Santos será revertido integralmente em benefício direto para a população. A população vai sentir o resultado desse trabalho com as obras, com as ações, com os projetos que estão sendo implementados. Prefeito, já estão chegando perguntas pelo 3041-6777, mas só para encerrar esse assunto, o senhor garante aqui no Hora Geral que em dezembro de 2014 vai ser só a reposição da inflação com relação ao índice do IPTU? Então, nosso objetivo, Douglas, durante os próximos anos, com esse ajuste que está sendo feito, a economia tendo dentro de uma estabilidade, dentro de uma normalidade, é não conceder mais nenhum tipo de reajuste além da inflação. Esse é o objetivo. Essa é a sua ideia. Essa é a nossa meta, essa é a nossa perspectiva. Evidentemente que nós precisamos observar a evolução e o comportamento da economia nacional para que os tributos arrecadados, para que a situação econômica do município possa ter equilibrado. E mais do que isso também, Douglas, é importante explicar que nós recebemos a Prefeitura de Santos com uma série de desafios do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e nós fizemos um grande ajuste, enxugando os gastos. No primeiro dia de governo, nós lançamos o programa Eficiência Total, que buscou o quê? Gerar economia nos gastos da administração pública. Reduzimos os custos da Prefeitura com locação de imóveis, por exemplo, né? Reduzimos as contratações emergenciais. 650. Isso é importante. Lei 650. Nos últimos 10 anos na cidade, foi o menor volume de contratações pela Lei 650. Reduzimos significativamente. Por quê? Nosso objetivo é gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. E qual foi o resultado desse trabalho que nós fizemos durante esse ano? O resultado é que nós estamos fechando o ano sem dever nada para ninguém.
Pagamos o 13º salário em dia, inclusive antecipamos o 13º salário do servidor público municipal. A Prefeitura honrou todos os seus compromissos com seus fornecedores, prestadores de serviço, e é assim que nós pretendemos fazer nos próximos anos, ou seja, uma gestão que possa primar mais pelo gasto fim e menos os gastos que são meio. Gastar mais com o cidadão e menos com a máquina. Prefeito, quando o senhor fala que o senhor assumiu a prefeitura com grandes desafios, seria uma forma branda de não falar que o senhor pegou a prefeitura endividada, talvez para poupar até o ex-prefeito, ou não? Olha, a situação da prefeitura, a situação financeira, era conhecida por todos, né? Foi amplamente divulgada, era uma situação desafiadora, né? No que diz respeito, por exemplo, ao funcionário público, nós tínhamos um orçamento com uma previsão, sem previsão de reajuste para o funcionário público, por exemplo. Nós tivemos que oferecer um reajuste e retirar esses recursos do reajuste de receitas extraordinárias, receitas que não estavam previstas dentro do orçamento. Para o ano que vem a situação é diferente, nós já fizemos uma previsão de reajuste para o funcionalismo dentro do orçamento municipal. Esse índice o senhor não tem ainda? São questões. A previsão dentro do orçamento é a previsão da correção inflacionária dentro do salário, mas que já está dentro do orçamento, né? Nesse ano não tinha nada, 0%. Isso gerou realmente uma situação delicada no início do governo que nós tivemos que superar para que nós pudéssemos avançar nas negociações com o funcionalismo. Mas o importante é que as medidas foram implementadas, foi o primeiro ano, agora nos próximos anos nós teremos um orçamento aprovado, né, de acordo com as nossas condições, com as prioridades da gestão, aumentando os gastos na área social, os investimentos na área social. A área social é a área que está mais evoluindo em termos orçamentários para que a gente possa, de fato, investir nessas pessoas que mais precisam. A área social envolve morros, zona noroeste e área continental? Olha, essas áreas são áreas prioritárias em termos de obras e ações da administração, né? Como eu disse, a obra de maior volume de investimento nesse ano da administração foi realmente iniciada na Zona Noroeste, que é o programa de macrodrenagem. Entregamos o Centro Cultural da Zona Noroeste, inauguramos o primeiro cinema da história da Zona Noroeste, que é um equipamento cultural importante, equipamento social. E agora temos uma série de obras previstas, vamos fazer a terceira fase do M Nascimento, que é um conjunto poliesportivo de integração de lazer importante. Vamos reformular e requalificar toda a Praça da Paz Universal, devemos começar logo no primeiro Belíssima essa praça enorme, por sinal. Uma praça enorme que vai ter uma outra cara, vamos fazer mais um teatro lá, um outro cinema na Praça da Paz Universal, vamos fazer uma unidade básica de saúde na Zona Noroeste, unidade básica não, desculpa, unidade de pronto atendimento, UPA. A UPA, o terreno já foi desapropriado, comprado, o projeto está sendo concluído e vamos no ano que vem começar essa importante obra. Enfim, esses ajustes que foram feitos no primeiro ano são fundamentais, porque vão pavimentar o caminho para os próximos, para que essas obras possam sair do papel. Prefeito, positivamente, eu quero que o senhor aceite o que eu vou comentar. O senhor pretende entrar na história para ser um prefeito que conseguiu ultrapassar Alberto Mourão em termos de transformação do seu município? Porque não tem como negar. Existe Praia Grande antes do Mourão e depois do Mourão. Quem não concorda, tudo bem, esse é o meu ponto de vista. Mas houve uma transformação em Praia Grande. E nós, santistas, estamos aguardando uma transformação positiva. Por exemplo, o senhor já comentou, nós não temos uma entrada na cidade. Vai haver essa transformação? O senhor tem como objetivo? Olha, Douglas, as obras que nós estamos tratando, que nós estamos priorizando dentro do governo, são obras que vêm sendo discutidas há muitas décadas dentro da cidade. E são obras que, eu digo sempre, elas não estão sendo planejadas e não estão sendo priorizadas no nosso governo pensando numa próxima eleição, mas sim pensando numa próxima geração de santistas que serão beneficiados com os resultados dessas obras. Algumas obras serão possíveis de serem iniciadas e concluídas, né? O VLT é uma delas, por exemplo, a nossa perspectiva de conclusão da primeira fase é no final do ano que vem. Outras serão iniciadas. O importante é que essas obras possam ser iniciadas. A boa notícia é que, para a maioria delas, nós já garantimos os recursos. Né? O túnel Santos Guarujá, o edital de licitação foi publicado ontem. Né? Ontem, os recursos estão garantidos. Banco Mundial, Governo Federal, Governo Estadual, uma grande parceria, um investimento de 2,5 bilhões de reais nessa obra, que é uma obra extremamente importante. O VLT, mais 1,5 bilhão de reais. As obras de macrodrenagem da Zona Noroeste, 1,4 bilhão de reais. É um volume muito significativo de obras
que nós estamos realizando. E nós estamos garantindo esses recursos, vamos garantir a viabilidade dessas obras e, com certeza, com a conclusão dessas obras, a nossa cidade será outra. Ela estará transformada para melhor. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa continua aqui no Hora Geral. Nós vamos para um rápido intervalo e muitas perguntas. Prefeito, já vou pedir para o senhor uma certa objetividade nas respostas para que a gente possa atender um número maior de telespectadores. Voltamos já com Hora Geral.